Olá, muito boa noite para você. A polícia apresentou hoje os 2 suspeitos de assaltar uma oficina na manhã de ontem na zona sul de Manaus. Os acusados chegaram a trocar tiros com a polícia e uma pessoa ficou ferida. Nas imagens, um deles está deitado no chão depois de ser pego pela polícia. Felipe Nascimento, de 25 anos, e Eduardo da Silva Cruz, de 22, foram presos na manhã de ontem quando policiais da Delegacia de Roubos e Furtos realizavam uma investigação de roubo de saidinha de banco na Praça 14. E se depararam com a dupla após um assalto a uma oficina mecânica. Durante a fuga dos criminosos, uma equipe da DRF conseguiu intervir. Que no momento da abordagem eles reagiram, houve uma troca de tiros, um dos criminosos foi alvejado e ambos foram presos. Durante o roubo no estabelecimento comercial, em posse de um revólver, Felipe ainda roubou um cordão e R$90 de um cliente. Além da ação desta quarta-feira, a dupla havia realizado assalto a outras vítimas na zona centro-oeste da cidade. 5 fizeram o reconhecimento deles na delegacia. Uma das vítimas é este técnico de informática que não quis ser identificado. Ele foi assaltado pelo Eduardo na última segunda-feira, em uma confraternização no bairro Alvorada. Eu vi esse cidadão passando, né? Ele passou com o telefone fingindo que estava conversando, ele olhou, não deu uns 5 minutos, ele entrou. Aí chegou calmo, frio, entendeu? Calculista, como se fosse até da família. De tão calmo que ele era. Aí foi pedindo celular, pedindo cordão. Só não levou mais porque estava sozinho, eu acho. A moto utilizada no assalto, um revólver calibre 38, 5 munições intactas e uma deflagrada e mais 2 celulares foram apreendidos. Ainda de acordo com o delegado, eles respondem a outros crimes na justiça. Dessa vez, foram autuados por roubo majorado e encaminhados para a penitenciária. A polícia prendeu também o 2º suspeito de participar da morte de uma técnica de enfermagem ocorrida em maio deste ano. O suspeito foi identificado como Renner Fonseca Miranda, de 24 anos. De acordo com a polícia, a mulher foi torturada e morta porque não entregou o paradeiro do filho, que tinha uma desavença com o mandante do crime, preso em junho deste ano. Renner abandonou o corpo da vítima em um matagal no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Um acidente na noite desta quarta-feira deixou 2 pessoas feridas após um capotamento na Avenida Torquato Tapajós. Por pouco, não aconteceu coisa pior. O acidente foi por volta de 9 horas da noite, sentido bairro Centro. Em fração de segundos, tudo ficou assim, destruído. Segundo informações de testemunhas, o carro vinha em alta velocidade, capotou e atingiu um outro carro que estava estacionado aqui em frente a esta barraca. Com a força da colisão, os 2 veículos entraram na barraca da dona Roseneida. Foi um susto. Ela disse que é o 2º acidente no ponto dela em menos de 10 anos. Foi um milagre de Deus nós ter escapado. Porque Deus mandou um anjo, o rapaz parou, porque se não fosse aquele cara parar aqui, nós tínhamos acabado tudo. Eu não tive nem ação, eu estava na frente, eu não tive ação de me levantar. Minha filha que me puxou. Ele saiu dando cambaló, mano, por aí queria que tu visse, a coisa mais feia do mundo. Apesar do prejuízo, se o carro do seu Nelson não estivesse aqui, o pior teria acontecido. Já ia entrar no carro, nós tivemos que puxar, voltar, porque só deu tempo de correr para dentro da barra. As 2 vítimas que estavam dentro do veículo que causou o acidente ficaram feridas. Conscientes, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhadas ao Hospital João Lúcio. O Tribunal Regional Eleitoral adiou para a semana que vem o julgamento do registro de candidatura de Abdala Frache, candidato a vice-governador na chapa de Rebeca Garcia. A relatora do processo, juíza federal Marília Gurgel, votou contra a concessão do registro, assim como o parecer do Ministério Público Eleitoral. O julgamento foi suspenso após pedido de vista do jurista Felipe Turi. O registro de Rebeca Garcia foi deferido. Mais de 900 armas de fogo foram destruídas pelo Exército Brasileiro nesta quinta-feira aqui no Amazonas.
As armas foram enviadas ao Exército Brasileiro pelo Tribunal de Justiça do Amazonas e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA. Mais de 900 armas passaram por um processo de identificação e catalogação antes de serem destruídas. Primeiro, elas passaram por uma prensa e depois foram colocadas nesse fosso, junto com compostos químicos, para iniciar a incineração. Nós recebemos as armas aqui, fazemos uma conferência minuciosa de numeração e tudo. E com isso, após isso, nós fazemos o que nós chamamos de pré-destruição. Na pré-destruição, nosso objetivo é que essas armas percam totalmente a funcionalidade como armas, no fim para o qual foram criadas. No entanto, isso ainda é possível aproveitar algumas peças e daí a necessidade de nós levarmos à destruição definitiva. Essa incineração atinge a temperatura superior a 2.500 graus. O objetivo é tirar de circulação os armamentos que são utilizados em crimes. Só do IBAMA foram entregues cerca de 180 armas. A maioria dessas apreensões do armamento é feito através de operações de fiscalização, de combate à caça ilegal, contra animais silvestres. Essa é a terceira incineração realizada na primeira companhia do 12º Batalhão de Suprimentos do Exército só este ano. Tivemos a primeira em março, a segunda em maio, a primeira com cerca de 400 armamentos, a segunda com 200 e essa de julho já com cerca de 900 armamentos. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica parcialmente nublado. Temperaturas mínima de 22 e a máxima de 32 graus. Em Envira, a previsão é de tempo ensolarado. As temperaturas variam entre 17 e 31 graus. No município de Inhamundá, a previsão é de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 24 e 34 graus. E em Alvarães, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 21 e 31 graus. O Julho Verde é uma campanha para alertar e incentivar pessoas a fazerem um diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. Só no ano passado foram registrados 260 novos casos da doença nessa região do corpo. O diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento da cura do câncer. É por isso que existe o Julho Verde, para levar a informação e incentivo de prevenção contra cânceres de cabeça e pescoço. O cigarro e o álcool são os principais fatores de risco que vai levar a um câncer. Então, assim, se a gente pensar em não fumar, que seria a melhor forma, ou cessar quem fuma, e o uso do álcool, se for um etilismo social, um final de semana tudo bem, mas o etilista diário, então esses dois fatores a gente pode eliminar. De acordo com dados da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, o Amazonas é o segundo estado com maior índice de câncer de pescoço e cabeça, perdendo apenas para o Pará. Em 2016, foram registrados cerca de 260 casos no Amazonas. E a projeção para este ano é também de 260. Ainda segundo esse cirurgião, uma doença que tem aumentado muito é o câncer de tireoide. Ela atinge pessoas com idades entre 30 e 50 anos. A ligação maior dele é quem teve irradiação, aí, fatores tipo radioterapia anterior, história familiar é muito importante, só que tem que ser duas pessoas de primeiro grau. Então isso é importante lembrar que tiveram câncer de tireoide. Esse paciente, pessoa que não quis ser identificada, foi diagnosticado com câncer de tireoide em 2012. Após vários acompanhamentos médicos, ela fez cirurgia no ano passado, mas conta que o apoio da família foi o mais importante para vencer a doença. O início é impactante, né? Você nunca espera que tenha uma doença como essa. Porém, o apoio familiar ele é muito importante nesse momento, os amigos também. Então, esse apoio faz com que a gente possa ter um equilíbrio, né? E não vá para um caminho depressivo, né? Até porque é importante esse tipo de doença você ter realmente um equilíbrio mental, você ser positivo e otimista.
Das ruas para os ambientes mais modernos. O grafite, aqueles desenhos feitos com tinta spray, estão inspirando empresários a ter uma decoração diferente nos seus empreendimentos. A ideia dos artistas nas paredes através dos formatos e cores ganhou espaço na área urbana. Realismo 3D, piche, aquarela e vetor são alguns dos estilos mais usados pelos artistas chamados de ciodo. A gente usa várias técnicas, né? Tipo, às vezes surge do nada, às vezes a gente estuda alguma coisa, porque não existe curso para isso, entendeu? Todo mundo aprendeu um com o outro na rua, com os artistas de outros lugares, na internet, e cada um artista tem um estilo e trabalha dentro do seu estilo. E quem pensa que a pintura está presente só na parede está muito enganado. Ela está nas telas, bolsas, quadros e até vasos de porcelana. Que as cores elas chamam atenção, eu acho que também é uma arte diferenciada e que devia ser mais exposta para o público mais jovem. Estilo é uma arte bem nova. Em Manaus tem muitos grafiteiros muito bons. O grafite virou vitrine para os artistas. A febre tem chamado tanta atenção de empresários que acabou ganhando espaço nos estabelecimentos gastronômicos da cidade. Neste restaurante no Vieira Alves, a proprietária teve a ideia de pintar a parede do estacionamento e ao redor do restaurante com várias temáticas. A gente trabalha com a arte da música, a arte da gastronomia, a arte contemporânea, a arte urbana, né, juntando isso em um lugar só onde a pessoa possa ter várias sensações e várias experiências diferentes. A ideia caiu no gosto dos clientes e virou cenário para ensaios fotográficos. Sempre vê nas redes sociais, marcam a gente recebe muito ensaio também aqui, ensaio de casamento de 15 anos, ensaio de empresa, joalheria. Diversos tipos de fotógrafos procuram a gente diariamente para estar usando o espaço para fazer fotos. E o reconhecimento do público é tão grande que os grafiteiros, ou ciodo, como gostam de ser chamados, estão sempre com a agenda lotada para atender os clientes que querem a arte dentro do espaço comercial. Nós somos pioneiros nessa questão de empresa, trabalhando nesse segmento de arte, né? Nós temos uma empresa, nós somos amigos e juntamos e fizemos uma empresa. E é a única em Manaus que trabalha com esse segmento de arte. A internet, rede mundial de computadores, tem se tornado cada vez mais espaço para discussões e troca de opiniões. O problema é que, quando a desavença passa dos limites, o caso pode parar na justiça. A Karen está sempre sujeita a comentários negativos nas redes sociais. É que ela tem um blog onde faz críticas de comidas de restaurantes. Mas aconteceu uma situação extrema em seu perfil pessoal, em que ela teve que levar o caso à justiça. E ofendida, de fato, né? Eu deletei a pessoa do meu Facebook, ele foi no meu inbox me atacar. Então eu entrei com um processo contra ele porque eu acho que é um absurdo a pessoa me desrespeitar nesse ponto de me ofender porque eu não concordo com a opinião dele. Apesar de parecer que ela está acostumada com comentários negativos, isso não dá direito a ninguém de expor um discurso de ódio. O Ederson passou por uma situação parecida. Ele tem costume de opinar em suas redes sociais sobre questões políticas. Nunca procurei brigar, né? Já fui muito procurado, né? Já fui muito atacado por causa disso. Mas sempre me mantenho no meu lugar, no meu espaço. É que com o advento das redes sociais, a interatividade no mundo virtual mudou. O que seria usado como espaço para a união tem sido espaço para crimes cibernéticos. Os temas negativos sobre racismo, política e homofobia são os mais mencionados. Esses e outros comentários de intolerância pelas redes sociais contra a honra, além de ameaças, injúria, calúnia e difamação, são crimes e podem até levar à prisão, como explica essa especialista. Porque hoje a gente precisa refletir a respeito da nossa prática nesse ambiente online, né? Lá eu não posso falar tudo o que eu penso, eu preciso ter a responsabilidade pelas minhas palavras. Se eu estou sendo agredida ali em relação a um xingamento, né, uma palavra homofóbica, racista, né? Hoje eu tenho a lei que me ampara, né? Então acionar a justiça mesmo, como algumas pessoas já têm feito a respeito disso. Essas estudantes estão lutando contra esses discursos de ódio. Elas e outros membros do grupo criaram uma página no Facebook e Instagram,
utilizando as mesmas redes sociais que são usadas para o mal, mas para fazerem o bem. O objetivo da nossa campanha é conscientizar mesmo as pessoas se aquele discurso é algo simples ou se tem implicações graves nele, né? Se não é um crime, porque muitas vezes os discursos são mascarados e a gente não consegue identificar. A apresentação da Esquadrilha da Fumaça na capital amazonense marcou as comemorações do aniversário de Alberto Santos Dumont, considerado o pai da aviação brasileira. A homenagem ao pai da aviação brasileira e patrono da Força Aérea começou com um desfile militar para lembrar a criação inovadora feita por Alberto Santos Dumont. Graças à invenção desse brasileiro ilustre, uma figura nacional que nós cultuamos e cultivamos e o fazemos não apenas na Força Aérea Brasileira, mas em toda a sociedade nacional. É um representante digno do nosso povo. E para celebrar em grande estilo os 144 anos de Santos Dumont, militares saltaram de paraquedas no céu da Ponta Negra. Foram mais de 20 apresentações que encantaram o público. Mas o que atraiu mesmo os olhares do público foi a tradicional apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que volta a circular no céu da capital amazonense após 10 anos. Essa é a 13ª apresentação só este ano. A apresentação durou cerca de 35 minutos com manobras altamente técnicas e ousadas para tirar o fôlego do público. Os pilotos executaram as performances em sincronismo. A distância entre uma aeronave e outra é de no máximo 2 metros. Seus pilotos, o profissionalismo, o militarismo composto pela Força Aérea Brasileira e também a tecnologia nacional, a capacidade, a confiabilidade na manutenção, enfim, tudo aquilo que é a Força Aérea Brasileira, a Esquadrilha da Fumaça ela representa através da sua demonstração, através das acrobacias aéreas. Aprecio muito a aviação e trouxe meu filho, meu neto. Tu gosta de avião? Gosto. Porque eu já fui militar da aeronáutica há praticamente 20 anos atrás. E é uma coisa que eu estou despertando nele, a curiosidade do militarismo. A Esquadrilha da Fumaça se despediu com um voo rasante e demonstrou todo o carinho com os amazonenses. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o horário eleitoral. Em seguida, tem as principais notícias do dia no Brasil e no mundo, com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.